o primeiro tópico aqui dos comentários aleatórios. A Foxconn, vocês sabem, essa indústria chinesa, né? Essa indústria chinesa. Imagina, a Apple, ela tem essa coisa, imagina o iPhone 14, né? Aquela coisa... A Apple, assim, sempre nos passa uma imagem de algo cool, legal, politicamente correto, aquela coisa do poder das marcas, né? Que encobre, esconde muitas coisas, as condições que são produzidas, principalmente na fábrica de Zhangzhou, lá na China, são cerca de, imagina, 200 mil trabalhadores só na fábrica em Zhangzhou da Foxconn, que fabrica. Qual é o tipo de trabalho que eles fazem? Linha de montagem para apertar cerca de 600 parafusos e ligar 600 cabos por dia. Ou seja, um trabalhador tem que apertar cerca de 600 parafusos e ligar 600 cabos por dia, 60 por hora durante turnos de 10 horas. Tá? Isso significa que há muitos registros, assim de sobra, de suicídios, burnout, assédio moral. Só que, apesar de tudo, o salário é alto para a região. Por isso, o modelo acaba funcionando. Eles trabalham num processo de just-in-time, que se chama, ou Gig Manufacturing. Então, assim como a banda Toy Dolls era, é uma porta giratória de entra e sai pessoa. Então, eles vão de acordo com o just-in-time, a necessidade da produção. Então, baixou a produção, a necessidade, demite. Aí depois recontrata, de acordo com a intensidade da produção. Então, isso está incomodando muito a Apple, porque a China já deixou de ser lugar assim de mão de obra barata. Quer dizer, é uma exploração, é aquele fenômeno, aquela coisa que a China vive a revolução que foi a Revolução Industrial. Aquilo que está lá no Tempos Modernos, né, do Chaplin, é o que vive hoje a China. Esse tipo de trabalho de linha de montagem e tal. A questão é que eles estão agora procurando a Apple outros países com mão de obra mais barata. E a Índia, de Made in China a Made in India, é a proposta. Então, a Foxconn ela está tentando transferir a sua produção, grande parte da sua produção, para a Índia. Só que está encontrando sérios problemas culturais lá, e isso é interessante. Produzir iPhones na Índia. Tá? O problema é que a Índia, os hindus, não têm a mesma disciplina no trabalho como os chineses. Essa questão da disciplina no trabalho é interessante. As primeiras dificuldades já é aquela coisa de que manuais, softwares, máquinas, vem tudo em mandarim. Então, só que isso seria o de menos. Para os padrões chineses, os indianos são ineficientes, tá? Como declaram os engenheiros da Zhangzhou, e depois eu vou colocar aqui a referência na bibliografia, dessa matéria que é muito interessante, sobre a questão da disciplina no trabalho. Tá? A primeira reclamação dos gerentes chineses, que vêm lá para tentar treinar, é que o turno dos indianos é curto. Por quê? Porque eles fazem muitas pausas para tomar chá. Eles tomam muito chá. A coisa cultural, eu tenho que fazer pausa para chá, tomar chá. Tá? O padrão chinês é 10 horas por turno. Só que os indianos só aceitam trabalhar até 8 horas. Com a pressão da Apple, foi mudada a legislação trabalhista lá, na região da Índia. Então, foi permitido 10 horas, mas até agora eles não conseguiram levar para 10 horas por causa dessa indisciplina aqui do povo indiano. É interessante falar dessas coisas, porque a Apple ela mostra uma imagem assim, cool, legal, moderna, tecnologia limpa, aquela coisa do software tal, mas está lá o mundo chão, o mundo cru do velho capitalismo. O capitalismo continua sendo o capitalismo, tá? Das linhas de montagens, da alienação do trabalho, e aí isso se junta com a precarização do trabalho, tá? Então, a questão da disciplina do trabalhador chinês, a gente já numa live aqui, a gente já discutiu de como na China foi proibido filmes sobre viagem no tempo. Isso é que é interessante.
Teve uma série de sucesso na televisão chinesa sobre viagem no tempo, tal. Então, o Partido Comunista Chinês falou: não, não vai ter mais filme sobre viagem no tempo. Por quê? Porque essa coisa de viagem no tempo, tal, tem que ser um tipo de coisa mais realista. Isso é muito fantasia, isso não existe. Sem falar que, mostrando as antigas dinastias chinesas nessa série, então dá uma visão errônea. Então, eles se sentiram meio mal com uma série que fala sobre dinastias chinesas, né? E a Revolução Cultural e o Partido Comunista simplesmente eliminaram essa tradição monárquica, né? Dessas dinastias. Mas a questão é que isso impede a disciplina no trabalho, que é aquela coisa de manter a ordem. Não pode ter quebra da ordem. Você não pode ir lá se divertir no seu momento de entretenimento, no seu pouco momento de entretenimento, diga-se de passagem, você assistir um filme e viajar com a cabeça, com a imaginação, quebrar a ordem, porque você vai voltar para a ordem da disciplina. Então, até isso se conecta com a gente, que a gente comentou fez no comentário aleatório de quarta-feira, sobre a questão da disciplina no trabalho e como antes do meio de comunicação, a questão do controle do tempo livre era estatal. A gente deu o exemplo do Salazar, da ditadura salazarista em Portugal, que eles tinham uma fundação que cuidava da alegria do trabalhador no tempo livre. Então, olha, você tem tempo, isso foi uma das grandes conquistas do capitalismo, que na Revolução Industrial se morria em cima da máquina de trabalhar, mulheres, crianças, morriam em cima daquelas fábricas de tecelagens inglesas, né? Trabalhava, sei lá, 15, só voltava para casa para dormir, né? Nem reproduzir conseguia, né? Então, com a conquista do tempo livre, né, de reduzir mesmo turnos de 10 horas, vamos dizer assim, você ainda tem 14 horas, né, supostamente, então a necessidade de você, é muito tempo livre que pode comprometer a disciplina no mundo do trabalho. Isso eles estão sentindo com os hindus. É interessante ver, porque você sabe que tem uma montadora chinesa que chegou aqui no Brasil, né? Está lá na Bahia, a BYD, né? BYD, que ocupou mesmo a planta industrial que era da Ford. Tá? Seria interessante ver o que os executivos, diretores, gerentes chineses estão achando da disciplina do trabalhador brasileiro, né? Então, se é que eles vão colocar no esquema de Gig Manufacturing também, como é que é? Seria interessante, né? Ver, né? Então, é uma fábrica de carros elétricos, né? Uma coisa assim. O que será que eles estão achando da nossa capacidade produtiva, né? Que há muito essa questão do choque cultural aí por trás. Então é interessante, isso aqui entrou no comentário aleatório aqui nosso, porque é essa coisa que a gente é Apple, né? Uma coisa descolada, cool, mas para produzir iPhone tem que se servir do velho capitalismo, da exploração, da linha de montagem, da experiência da alienação no trabalho, expropriação do trabalhador. Está lá o velho capitalismo. O capitalismo não mudou, né? Não mudou. Então, essa coisa da sociedade da informação, né? Aquela coisa que o capitalismo não tem mais indústria, tudo software, tudo muito limpo, tudo muito asséptico. Não é bem assim, né? Mas vamos avançar aqui no nosso segundo comentário aleatório.